E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Boa noite. Então, eu dei uma sumida, né, gente? Desde o finalzinho do ano passado, eu acabei parando de postar vídeo. Acontece que, como eu tinha falado na minha rede social, né, quem me acompanha aí sabe, que acabou vendo o vídeo lá. Final de ano geralmente é o momento mais complicado para mim, assim, em termos de trabalho, né? Porque é quando eu mais atendo, né? Então eu atendi muito no final do ano, tanto online quanto viajando. E no mesmo período também acabou que eu peguei uma gripe do meu filho, essa gripe que tá todo mundo pegando aí, esse surto, né? Meu filho pegou essa gripe, passou para mim. Eu peguei ela meio fraca, aí passei para minha esposa pegou ela mais forte, até atacou a garganta dela. Quando eu já estava ficando bom, ela passou de volta para mim. E aí, bom, aí vocês já viram, né? Isso atacou a minha sinusite, eu fiquei uns dias bem ruim, na verdade. Eu ainda não tô 100%, né? Eu ainda tô sentindo toda essa área pesada aqui, né, e tal. Mas pelo menos a voz não está mais tão fanha como estava antes. Que antes eu tava até parecendo aqueles cantores de funk dos anos 90, sabe? Tipo, então tava terrível, tava toda anasalada, a voz não dava para gravar vídeo. Bom, hoje eu já tô melhor, então eu vou fazer um vídeo, né? E como eu tô retomando, né, eu pensei também em fazer um vídeo um pouco mais didático, né, para o pessoal novo que tá chegando no canal aí também, né? Eu vejo que tem muita gente nova chegando, né? Praticamente todos os dias o canal tá ganhando inscritos, isso é muito bom, né? E como eu não sei o nível, né, de entendimento da galera, o nível de aprofundamento espiritual, então vou começar uma série aqui falando sobre algumas coisas básicas da espiritualidade, né? E a primeira delas que eu vou falar hoje um pouquinho é sobre aura. Você sabe o que é aura? Bora pro vídeo. Então, galerinha, boa noite. Estamos de volta. Hoje, então, decidi falar sobre um assunto novo para muita gente, né? Para muita gente que me segue aqui no canal, nas minhas redes sociais e que já me conhece, não é novidade, tá? Que é falar um pouco sobre aura, né? Mas, como eu estava dizendo, eu vejo que tem muita gente nova chegando, né? Tem muito pessoal, um pessoal novo aí acompanhando o canal e eu não sei como está o nível de conhecimento dessa galera, então vou começar uma série hoje aqui, né? Primeiramente, o que é aura, né? Quando a gente fala de aura, vem sempre aquela ideia que a gente tem na cabeça de que é uma energia, uma coisa que tem em volta da gente, né? Que geralmente fica brilhando ali, vibrando e tal. Igual quando igual quando o Goku e o Vegeta viram Super Saiyajins, né? Desejava era ser o mais forte. Por isso treinava duro. Jamais me dei por vencido. E é assim, isso não tá errado, mas isso também não tá totalmente certo, tá, gente? A aura, ela é uma energia, sim, tá? Um campo de energia, na verdade, eletromagnético que existe em volta de todos os seres vivos, tá? Poxa, PR, todos os seres vivos? Sim, todos os seres vivos. Tudo no planeta possui aura, tá? Desde pedras, né, de rochas e tal, que querendo ou não são seres vivos, né, são minerais, estão ali aglutinados
numa forma mais embrutecida, né? Mas tudo que se encontra na natureza, desde pedras, a água dos rios, as plantas, as flores, as folhas das árvores, os animais e os seres humanos possuímos aura, tá? Nos seres humanos, por outro lado, a aura ela é diferenciada, tá? A aura ela é dividida em duas formas, vamos dizer assim, diferentes, em dois tipos diferentes de aura. O ser humano é o único ser do planeta que possui dois tipos de aura diferenciadas, né? A primeira, que é a aura interna, tá? E a segunda, que é a aura externa, tá? A aura externa, que é a mais famosa, a mais conhecida, por ser aquela irradiação de energia, né? Geralmente quem estuda mais sobre energia, rapidamente, em algum momento do seu estudo, em algum momento da sua caminhada espiritual, ela vai acabar se deparando com alguma foto, alguma imagem, algum vídeo, alguma coisa sobre a aura externa, que é basicamente aqueles círculos luminosos, né, de cores variadas e que ficam em volta de nós. O que a grande maioria não sabe, né, é que além da aura humana, né, no caso dos seres humanos, ser dividido em dois tipos diferentes, que é a aura interna e a aura externa, essa aura externa ela ainda é dividida em mais 7 campos vibracionais diferentes, tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente tem, na verdade, em volta de nós, né, 7 camadas áuricas diferentes, aonde cada uma dessas camadas áuricas vai trabalhar alguma coisa no nosso emocional, alguma coisa na nossa saúde, alguma coisa no nosso campo etérico e assim por diante, tá? Porém, a aura externa, ela é influenciável, tá? E esse influenciável, ele pode ser influenciável pelo meio, né? Que é o local onde você vai estar, no momento em que você estiver e aonde você estiver. E também ela pode ser influenciada pelo meio interno, que aí nesse caso seriam os sentimentos que você tem, como você está emocionalmente, como você está vibratoriamente, vamos dizer assim falando, né? Isso também vai influenciar. Então, ou seja, a aura externa de nós, seres humanos, né, de um indivíduo humano, ela é influenciada por dois fatores, basicamente, que é o fator externo, as condições externas onde você estiver. Por exemplo, a sua aura não vai ser a mesma em um hospital, tá? De um ambiente de festa, por exemplo, né? De um aniversário. Não vai ser a mesma. Por quê? Porque são ambientes diferentes. Energeticamente, esses ambientes eles têm relevâncias diferentes, conotações diferentes e afetam você de forma diferente, porque também fazem você sentir coisas diferentes, tá? Pierre, e no caso do interno? No caso do interno, geralmente é o seu emocional, quem vai definir como a sua aura vai estar. Então, ou seja, de acordo com como estiver o seu campo emocional no momento, isso vai ser refletido na sua aura e vai, vamos dizer assim, ser perceptível para quem tiver a visão espiritual, que é o que nós chamamos aí de terceira visão. Estão entendendo? Quero café! Quero café! Quero café! Beleza. Tá. Partindo desse princípio, né, que a gente entende que a aura externa ela é influenciável, tanto por nós mesmos quanto pelo meio em que nós vivemos, tá? Ou em que nós estivermos, isso já por si só já serve de parâmetro para uma série de coisas, tá? Então eu vou dar um exemplo bem básico, tá? Por mais que você que esteja aí do outro lado me assistindo seja uma pessoa que não tem grandes dons energéticos, sabe? Você não tem terceira visão ativa, você não tenha muita coisa ativa ainda, geralmente a gente tem uma sensibilidade, mesmo que mínima, tá? E essa sensibilidade, algumas vezes, ela pode ser
confundida, tá, com sensações do corpo, como por exemplo um mal-estar, um enjoo, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, se você é uma pessoa que você tem mais dificuldade, saiba que essas sensações que às vezes você tem, elas são manifestações etéricas, elas são manifestações espirituais, só que de uma forma mais superficial. E aí, ou seja, por conta disso, você acaba tendo um pouco mais de dificuldade de discernir o que aquilo quer dizer. Mas se você parar para pensar e analisar de forma bem fria e calculista, fica bem perceptível também, tá? Por mais que a sua percepção seja mais truncada, ela também é bem perceptível. Porque se você está muito bem, tá, em um determinado ambiente, e aí de repente você tem um contato com uma determinada pessoa específica, e aí você começa a ter mal-estar, é lógico que aquela pessoa está tendo alguma interação nociva com você e com a sua aura. Ah, mas eu estava muito bem, estava indo para a festa de aniversário do meu primo, e aí quando eu cheguei lá, eu já não estive mais bem. Então é o ambiente da festa de aniversário do seu primo que não está te fazendo bem. Se for possível, vai embora. Então assim, por mais que a gente tenha as nossas dificuldades, a sensibilidade ela se apresenta de uma maneira ou de outra, fazendo assim com que seja mais perceptível uma coisa ou outra. Fazendo assim também com que o indivíduo consiga, vamos dizer assim, minimamente se defender ou saber como lidar com aquela situação que possa estar sendo nociva para ele de alguma maneira. Agora falando propriamente sobre a aura especificamente, né? Como eu estava dizendo, a aura externa, ela é subdividida em várias camadas diferentes, para ser específico, 7 camadas. Beleza, e essas 7 camadas, o que elas querem dizer? Cada uma delas vai trabalhar alguma coisa na nossa psique humana, tá, gente? Umas vão trabalhar a sua racionalidade, outras vão trabalhar a sua sensibilidade, outras vão canalizar ou trabalhar coisas ligadas à sua saúde e assim por diante, né? Sua vida financeira, e assim por diante. Só que isso não se deve tão somente à cor da aura, tá? Mas à cor da camada, tá? É normal quando a gente fala de aura a pessoa falar assim: ah, Pierre, eu já vi uma vez e falaram pra mim que eu tenho a aura laranja. Eu tenho a aura verde, eu tenho a aura azul, isso é bom? Então, gente, quando alguém fala pra você que você tem a aura de uma determinada cor, tá? Não significa que a sua aura é daquela cor, tá? O que acontece é que, como são várias camadas de aura, geralmente essas camadas áuricas, elas vão ter uma espessura, né? Digamos, um espaço que ela vai ocupar dentro dos subníveis energéticos ali, que são as camadas áuricas. E a espessura dessa aura vai ser determinante, a espessura dessa aura não, aliás, a espessura dessa cor vai ser determinante então para a cor da sua aura. Então o que isso quer dizer? Tá? Isso quer dizer que se a sua aura é laranja, não é que ela é inteira laranja. Significa que a coloração laranja que está em uma determinada das camadas, das 7 camadas da sua aura, ela está mais espessa do que o normal. Então, por conta disso, ela se torna o que a gente chama de cor predominante. Tá? A cor predominante é o que aparece geralmente quando você tem terceira visão ativa e consegue ver, ou quando você faz aquela foto da aura, né, a chamada foto Kirlian, né, ou quando você mesmo visualiza. Então ela vai ser basicamente o resumo, vamos dizer assim, de como está o funcionamento da sua energia. Essa predominância, vamos dizer assim, né, de cores, ela é única? Não necessariamente, tá? É normal você ter até 4 cores na sua aura, tá? Acima disso já é uma outra coisa, já significa uma outra coisa, mas até 4 cores, né? Por exemplo, se você tiver na sua aura laranja, amarelo, violeta e verde, é normal, tá?
Ah, Pierre, mas pode ser outras cores? Pode, tá, gente? Eu estou dando exemplo dessas 4 cores. Mas poderiam ser quaisquer outras cores, tá? Mas até 4 é normal. Significa que essas 4 cores estão como predominância, porque coisas ligadas a essas cores são, vamos dizer assim, primordiais para aquele momento vibratório em que você está vivendo, primordiais para aquele momento em que você encontra-se, tá? Ah, Pierre, mas se eu tiver mais de 4 cores, se você tiver mais de 4 cores, ou seja, de 5 cores em diante, a sua aura fica parecendo uma aquarela, na verdade, né? Fica parecendo aqueles desenhos do Tom e Jerry, quando o Tom caía dentro dos baldes de tinta e ficava todo pintado, e inclusive é bem engraçado quando eu penso nisso. Mas acima disso, né, de 5 cores em diante, 5 tons em diante de cores, significa que você está em transição de aura, tá? E aí, o que é a transição de aura? A transição de aura, gente, é um momento bem interessante, na verdade, da vida da gente. E nós, seres humanos, passamos por isso algumas vezes ao longo das vidas. Todo mundo passa por transição de aura, Pierre? Sim, todo mundo passa. Algumas pessoas passam várias vezes, outras passam menos. Umas são bem rápidas a transição, outras ficam meses. E eu já conheci pessoas que ficaram anos numa transição de aura. A transição de aura é um momento bem especial, como eu estava dizendo, porque ele é um momento de crescimento. É um momento onde você está deixando de ser aquela velha pessoa, aquele seu velho eu. E aí, novos conhecimentos estão chegando, novas formas de pensar estão aflorando em você. Literalmente você está se reinventando, você está evoluindo como ser humano e você está melhorando. Então a transição de aura, ela é sempre benéfica, tá? Você vai se tornar uma pessoa melhor. Eu até costumo brincar quando eu falo com alguém, né? A pessoa chega até mim, ela está em transição de aura. Eu falo que é que nem a serpente que está trocando de pele. Eu sei que não é um bom exemplo, né? Ainda mais falando de cobra, porque a grande maioria das pessoas não gosta. E eu não sou uma exceção. Mas é mais funcional para o pessoal entender. Então, assim, enquanto aquela cobra ali, aquela serpente não trocou de pele, ela não é a nova cobra, né? Com a pele nova e tal. Mas ela também não é a antiga, né? E a mesma coisa acontece quando você está em transição de aura. A transição de aura ela é muito boa quando ela acaba, quando você passa pelo processo, porque você cresce consciencialmente. Mas enquanto você está dentro do processo da transição de aura, ele é um processo até bem chato e algumas vezes potencialmente problemático, porque você já não é mais a velha pessoa que você era, então você já não faz mais as coisas como antigamente. Algumas coisas você não pensa mais como antigamente, mas você ainda não está preparado para o novo eu que você está se tornando. Você ainda não está preparado para as novas ações que vão vir a fazer parte da sua nova realidade. Então, literalmente, você fica em cima do muro. E aí, nesse período, é um período bem problemático, porque enquanto você fica ali em cima do muro, né, eu costumo dizer que você toma bolada dos dois lados, né, porque o pessoal das fraternidades, né, dos grupos dos seres de luz ficam ali trabalhando, te empurrando e te incentivando para você poder finalizar logo o seu processo de transição e se tornar uma pessoa melhor. Mas é um período que a galera do lado de lá te ataca profundamente para poder fazer você se desestimular, largar muitas vezes até o que você ainda nem começou, né? E é um período problemático, né? É um período onde você fica muito variável, né? No que diz respeito ao seu comportamento, a sua forma de pensar, a sua forma de agir, tudo fica muito variável. E aí, enfim, isso não é bom. Mas algumas pessoas, como eu falei, passam por isso mais velozmente, outras pessoas passam por isso mais lentamente. Existem alguns processos de trabalhos específicos
e algumas ativações energéticas que ajudam a finalizar a transição de aura. Eu mesmo, quando eu chego para fazer um atendimento de alguém e eu vejo que a pessoa está em transição de aura, eu finalizo a transição de aura dela, porque eu sei que é um processo que às vezes pode ser demorado e potencialmente problemático, né? E aí explico para a pessoa como vai ser ou como poderá ser dali para frente, né? Com a transição de aura finalizada. Porque é um momento que você vai literalmente sair da casca do ovo, né? E aí você tem que estar esperto. Bom, como eu estava dizendo, a transição de aura ela é uma questão que acontece algumas vezes ao longo da vida da gente, né? É possível visualizar a transição de aura quando a pessoa está com mais de 5 cores acumuladas na sua aura como cor predominante. Mas, como eu estava dizendo também, existem cores específicas que dizem coisas específicas na nossa energia, tá? Por exemplo, o azul, né, que é uma cor muito famosa e preferida por muita gente, né? O azul é ligado à espiritualidade, então pessoas geralmente mais espiritualizadas possuem aura azulada, tá? O azul é uma energia super sutil, ela precisa estar na nossa aura, mas ela não pode ficar como uma cor predominante, a não ser que você tenha o azul como cor predominante desde nascença, tá? Se você nasceu com a sua aura azul como cor predominante, não tem muito o que se fazer. Isso não vai te atrapalhar. Mas se você é uma pessoa normal, vamos dizer assim, que nunca nasceu com a aura azul e ela se torna azul em um determinado momento porque você está se espiritualizando demais, ela pode trazer com isso outros problemas, outras desregularidades. Por quê? O azul, como é ligado ao espiritual, ele vai ser combativo com as realidades materiais. E aí, portanto, a vida daquela pessoa que está se espiritualizando para poder ser uma pessoa melhor, para poder ser um ser melhor e ajudar outras pessoas e tal, vai evoluir muito nesse sentido, mas materialmente ela vai só e afundar, né? E aí isso faz com que um velho conceito, até muito comum para nós brasileiros e para outras pessoas do mundo também, estudiosos de energia, ganhe tanta ênfase, sabe? Que é o conceito de que vida material e vida espiritual são antagônicas. E isso não é uma verdade, tá? Vida espiritual e vida material, elas são paralelas, elas não são antagônicas, elas devem existir, coexistir, na verdade, e caminharem lado a lado, como duas faces de uma moeda. Por quê? Porque, gente, não vamos ser hipócritas. Por mais que você seja a pessoa mais espiritualizada, né? Se você não for um monge budista, se você não for Jesus, né, ou um dos discípulos, se você não for uma pessoa que vive da sua fé, você precisa de uma vida material. Então, não tem como você ter uma vida 100% espiritual e desagregar, vamos dizer assim, os valores da vida material totalmente. Você precisa fazer com que esses valores, tanto da vida espiritual quanto da vida material, eles entrem em equilíbrio e aí eles se encaixem. E aí a coisa começa a fluir. Isso não é muito fácil porque muitas vezes as pessoas pulam muito de galho em galho. O que eu mais vejo é pessoas que começam a estudar sobre espiritualidade e aí começam a saber um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, e daqui a pouco elas meio que começam a ser aqueles caras da metralhadora, sabe? Fica para todo lado. Elas atiram para todos os lados, não acertam nada, sabe? Parece até os Stormtroopers do Star Wars. Atira, 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 não acerta ninguém. Aí vem o Jedi com um sabre de luz e mata todo mundo. Sabe? Então, assim,
Eu e as minhas referências. Bom, mas é isso, tá, gente? Eu penso dessa maneira e eu vejo dessa maneira, porque assim, já são mais de 20 anos, né, como terapeuta aí dentro dessa profissão, que me escolheu, né, que não fui eu que escolhi, e eu percebo isso desde sempre, na verdade, desde menino, desde antes de terapeuta, né, porque eu sempre tive a mediunidade muito aberta e depois, quando eu me tornei terapeuta, a paranormalidade se estabilizou e abriu também, né? E aí hoje eu consigo perceber muito mais coisas do que eu percebia antes, mas na verdade eu percebo com grande clareza, né, hoje, essa vertente de que muitas vezes as pessoas elas conflitam a sua vida material e a sua vida espiritual, porque elas dão foco demais, ênfase demais para uma delas, né? E aí, na verdade, não. Você tem que dar o foco ideal, né? O foco ideal é você dar o foco em igualitariedade, tanto para a sua vida espiritual quanto para a sua vida material. Por quê? Porque você vai precisar de coisas materiais para viver. E até mesmo para fazer algumas obras na espiritualidade, você vai precisar de dinheiro, você vai precisar de subsídios, você vai precisar de um local, você vai precisar de estrutura. Então tudo isso demanda coisas que o mundo material te força a ter para poder você fazer o seu trabalho espiritual. Então veja bem que é uma coisa meio que vamos dizer assim, complementa a outra. Eu sei que isso foge um pouco dos entendimentos de aura, né? Mas ao mesmo tempo eu acho que é muito pertinente falar sobre isso, né? Porque é uma coisa importante também, né? Como eu estava dizendo, a aura ela tem colorações diferentes, né, em suas camadas e colorações diferentes também como cor predominante. Então você pode ter, como eu falei, até 4 cores, mas você pode ter uma cor só sólida. E essa cor sólida ela pode sofrer variações às vezes ao longo do dia. Então não quer dizer que porque você acordou com a sua aura laranja que você vai chegar no final do dia com a sua aura laranja. Você pode passar por várias situações ao longo do dia, onde ela vai ter nuances de colorações diferentes, podendo passar por várias nuances de cores, e quando chegar no final da noite, ela vai estar, às vezes, com uma coloração completamente diferente da cor que você começou o dia. Isso se deve ao que vai acontecer com você naquele dia, né? As coisas, como elas vão te afetar, como você vai ser afetado por elas, né? E como o seu emocional vai estar ao longo do dia, no final dele. Isso tudo vai definir como vai ser o padrão áurico que você vai ter no final de um dia. A gente espera, claro, que se a gente começou um dia com um padrão de cor, né, não que a gente finalize com o mesmo padrão, porque isso é impossível, mas talvez que a gente finalize com um padrão de coloração melhor do que o que a gente começou o dia, né? Isso seria o ideal, isso seria o que a gente espera, mas nem sempre é possível. Ah, Pierre, mas dá pra ver a aura? É uma coisa que sempre me perguntam. Dá, gente, tá? Ah, mas mesmo que eu não tenha terceira visão? Sim, mesmo que você não tenha terceira visão ativa, dá pra ver a aura. Existem alguns exercícios que você precisa fazer e praticar, né? Como todo exercício, isso leva tempo, não é uma coisa que acontece da noite pro dia, né? O que eu mais vejo gente aí falando, eu tentei, eu não consegui. Quantas vezes você tentou? Umas 3 vezes. Gente, não. Você não vai começar a academia hoje e amanhã você tá monstro, sabe? A não ser que você já seja um monstro, né? Mas você não vai começar a academia hoje e amanhã você tá fortão. Você não vai começar a dieta hoje e amanhã você é uma supermodelo. Tudo isso leva tempo, esforço de sua parte e o seu comprometimento com a sua causa. Agora eu entendi! Agora eu saquei! Na espiritualidade não é diferente, tá, gente? Isso é uma coisa que eu percebo dentro dessa minha caminhada como terapeuta também. As pessoas acreditam que o caminho da espiritualidade, não sei, tá? Porque elas acreditam nisso, mas que por ser espiritualidade que tende a ser mais fácil, que tem que ser mais fácil e que é mais fácil, sabe? Então basta eu querer ver, eu vou começar a ver. Não, não é assim, gente. Se fosse assim, todo mundo via espírito, sabe? Todo mundo tinha abertura de terceira visão, todo mundo tinha clareaudiência, todo mundo tinha clarividência,
sabe? E não é assim. Agora, existem exercícios que você pode fazer para ajudar a estabilizar, a abrir, para começar a enxergar a aura. Existem. É recomendável fazer? Não recomendo. A não ser que você tenha algum acompanhamento espiritual, tá? Por quê? Porque se você não tem nenhum acompanhamento espiritual e você começa a fazer esses exercícios por curiosidade, você vai ver, tá? Mas a sua espiritualidade ela não vai parar ali. Ela vai se expandir. Você vai abrir uma porta cujo qual depois você não vai conseguir fechar. E aí, com isso, o que mais acontece são pessoas que vão parar em casas espíritas todas desreguladas, né? Ou em locais budistas, centros budistas aí de tratamento, todas desreguladas. Na Seishinoye, a pessoa chega lá toda bichada, né? Precisando ser toda arrumada energeticamente, né? Na igreja messiânica e tal. Por quê? Porque ela começou a fuçar numa coisa que estava quieta. Então, assim, tenha certeza, tá, gente? Se você for por esse caminho, que é o que você quer, que você vai se comprometer com aquilo, que não é uma coisa que você vai começar e vai largar. Porque, diferente das outras coisas da sua vida, a espiritualidade você não pode largar, porque ela não te larga. Então, se você vai começar um propósito com a espiritualidade, vá até o fim, porque ela vai com você até o fim. A espiritualidade, a mediunidade, a paranormalidade, todas as habilidades extrasensoriais que nós seres humanos possuímos, ela vem conosco. Algumas pessoas nascem com isso latente, outras não. Então, se você já tem isso latente, beleza, você já sabe mais ou menos como lidar. Mas se você não tem e você vai começar a mexer nisso, você vai despertar uma habilidade, você vai despertar uma potencialidade. Mas será que você vai saber lidar com isso depois? Você vai ter o comprometimento de saber assumir o rojão que é lidar com isso depois? Não, então não mexa, sabe? Então, isso é um recado que eu acho que é importante ser dito, tá, gente? Por quê? Porque existe muita curiosidade. E no caso da espiritualidade, gente, se você tem curiosidade, assiste um filme, sabe? Assiste um filme como O Nosso Lar, assiste um filme como A Profecia Celestina, que você vai ver no filme mais ou menos o que é que uma pessoa que tem terceira visão consegue ver, entendeu? Agora, não, mas eu quero ver. Então saiba que você vai ver, mas depois não é que nem, vamos dizer assim, você falar, eu vou ver, agora eu vou desver. Não tem essa opção desver, sabe? Não é que nem o Facebook, que você tem a opção curtir e descurtir. Não, é uma vez só, tá? É um caminho de mão única. Então esteja atento quanto a isso. Bom, gente, agora é aquele momento que a gente chega no finalzinho do vídeo, né? Eu espero que vocês tenham gostado, né? O assunto sobre aura é um assunto muito vasto, eu poderia ficar aqui horas falando sobre isso, né? Como eu falei, existem muitos exercícios, eu mesmo sei alguns, mas eu não vou passar nenhum aqui, tá? Se você realmente tem essa curiosidade, você quer saber sobre isso, pesquise por sua conta e risco, ou procure alguma forma de desenvolver-se mediunicamente, que eu acho que é o melhor caminho, é a forma mais correta de você fazer isso, porque você vai se educando e se doutrinando nessa caminhada, tá? E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, tá? É muito importante pra gente a sua inscrição. E se você já é inscrito, dá o seu like se você gostou do nosso vídeo, né? Eu ainda tô meia boca, tá, gente? Porque o resfriado, a gripe ainda não passou totalmente. Enquanto eu tô falando aqui, eu tenho a impressão de que minha voz está saindo meio fanha, né? Eu acho que não está, mas ao mesmo tempo eu tenho essa impressão, porque eu tô sentindo todo esse lado aqui ainda pesado da sinusite, né? Mas eu espero que vocês entendam e espero que vocês gostem do conteúdo mesmo assim, apesar de eu não estar 100% zerado aí, como das últimas vezes, né? Gente, um bom 2022 para nós que estamos começando o ano aí, né? Para quem não sabe, eu tenho um trabalho de início de ano, né? Que é um trabalho chamado Surpresas de Ano Novo, né?
que basicamente é um trabalho que é uma leitura de energia que a gente faz sobre o campo áurico das pessoas para poder ter uma definição mais ou menos de como vai ser o ano dela, de o que está meio que pré-programado para acontecer, tá? Quem quiser saber mais, pode entrar lá no meu Instagram, tem uma live lá, tá? Que eu fiz ontem sobre isso, e lá você pode ter mais detalhes sobre isso. E se te interessar, você pode entrar em contato comigo também por lá. Beleza? Um abraço, galera. Um bom final de quarta-feira para nós. Um bom restinho de semana. E fiquem na luz. Até a próxima. Valeu.